Então vamos começar a aula de hoje. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação de tudo aquilo que nós vimos em aulas passadas, para que a gente torne esses conceitos que nós vamos trabalhar hoje bem mais claros. É importante que a gente trabalhe com essas informações, sempre relembrando o passado, porque são informações são informações bem importantes para que a gente possa conceituar, né, os processos e possa trabalhar adiante com a solução dos problemas de balanço de massa. Então, só lembrando a vocês, a primeira coisa que nós fizemos, né, dentro dessas nossas aulas, foi trabalhar com os balanços de massa, imaginando que a gente tem unidade simples. E aí a gente tentou descomplicar a maneira de resolver os problemas, a ideia de como resolver os problemas de balanço de massa. A gente tentou descomplicar toda a metodologia, né, de resolução de um problema, tentou traçar isso em 6 etapas. Essas 6 etapas, elas estão descritas aí nessa imagem, e que vão desde a primeira etapa, que é desenhar o processo, ou seja, transportar as informações que estão no problema para um fluxograma. A gente aprendeu como esquematizar o problema em função das informações que a gente tem. E aí a gente tem uma segunda etapa, que seria rotular, né, dentro desse desenho, desse fluxograma de processo. A gente sabe que é importante rotular esse problema com as informações que nós temos já descritas. Numa terceira etapa, a gente escreve as equações de balanço, né, partindo das equações globais, partindo para as equações individuais para cada componente, né? E aí a gente viu que numa etapa 4, né, você avalia esse problema, né? E aí, dentro da avaliação desses problemas, é interessante que a gente fale um pouco sobre as características dos balanços de massa, as características que podem ser comuns aos balanços de massa. Nós temos, por exemplo, 2 tipos de balanço de massa que podem ser descritos, 2 formas, né? Esses balanços podem ser descritos, né, podem ser escritos sob 2 formas bem básicas. A primeira forma é uma forma diferencial, ou seja, um balanço diferencial, ele é aquele que indica o que está acontecendo em um sistema, né, num instante determinado de tempo. Né, ou seja, você está descrevendo em um determinado instante de tempo. Cada termo dessa equação de balanço, ela é representada por uma taxa. Por exemplo, a taxa de entrada, a taxa de geração, a taxa de consumo, né? E, obviamente, que as unidades que estão envolvidas aí nestes termos de balanço, elas estão associadas, né, por exemplo, à quantidade balanceada, ou seja, massa, por exemplo, né, divididas por unidade de tempo, ou seja, massa, quilograma por hora, quilograma por minuto, quilograma por segundo, né?
E esse tipo de balanço ele é usualmente utilizado quando a gente tem processos contínuos, que a gente, na verdade, está descrevendo o que está acontecendo no tempo. E a gente também tem um balanço integral, ou seja, que é aquele que descreve o que é que acontece entre dois instantes de tempo, né, em cada tempo da equação. Então, é importante que a gente tenha em mente que cada termo dessa equação é, portanto, uma porção da grandeza balanceada, né? Ou seja, por exemplo, a massa. E tem as unidades correspondentes como quilogramas, ou seja, como a massa, como essa unidade básica, né? E esse tipo de balanço, ele normalmente ele é aplicado aos processos em batelada, né? Ou seja, nos processos em batelada, eu tenho dois instantes de tempo, né? Que são o momento depois da entrada, exatamente depois da entrada que corresponde à alimentação do sistema, né? E depois eu tenho o momento posterior, né? O processo que equivale à retirada dos produtos, né? Então, nós vamos trabalhar com essa notação de escrita e a gente viu como avaliar, né? A gente sabe como avaliar um problema baseado não só nas suas características, de como esse balanço ele pode ser escrito, mas também baseando-se no número de graus de liberdade. E com isso a gente aprendeu como partir dessa informação e saber se a gente já pode resolver o problema de forma mais simples ou se nós vamos precisar fazer alguma determinação de alguma variável ou fazer a determinação de alguma relação de processo para poder resolver esse problema, né, em uma etapa 6. Então, de forma descomplicada, esse foi o segmento o curso que nós usamos para avaliar um problema, e seja o problema qual for. Então, esse foi o segmento que nós utilizamos, a linha que nós utilizamos de ajuste de informação para poder resolver um problema. Por que eu estou falando nisso? Eu estou falando nisso porque nosso primeiro passo dentro do balanço de massa foi falar de unidades simples. E unidade simples é interessante que a gente normalmente não precisa delimitar os sistemas, ou seja, dentro daquele fluxograma que nós vimos agora, esse fluxograma anterior, né, esse fluxograma que nós acabamos de apresentar, não havia necessidade de você delimitar o sistema. Mas a gente deu um segundo passo nas aulas anteriores, falando de unidades múltiplas. E é sobre unidades múltiplas que nós vamos continuar falando hoje. E especificamente nós vamos falar de resolução. Eu queria com vocês trabalhar um pouco da resolução dos problemas para que a gente possa continuar os conteúdos baseando-se nesses conceitos que nós vamos trabalhar. Ok? Então, é importante que a gente entenda que esse passo que nós demos em direção às unidades múltiplas foi um passo bem forte. E nós então falávamos, nas aulas passadas, nós falávamos daqueles 3 domínios cognitivos específicos que estavam associados a explicar, equacionar e analisar. E a gente tinha um outro domínio cognitivo aí,
importante dentro dos nossos objetivos, que eram os cálculos básicos. Bem, é lógico que nós vamos falar de cálculos básicos, né? Nós estamos falando de cálculos básicos, e hoje nós vamos dar por satisfeitos a metodologia de como usar, né, como calcular, como trabalhar com esses cálculos básicos, porque o nosso objetivo hoje, dentro da nossa aula, é trabalhar com os cálculos. Nós já vimos como fazer, né, as metodologias de como fazer os cálculos, mas é importante que a gente tenha em mente como fazer esses cálculos de forma mais rápida, utilizando os recursos computacionais que nós temos a nosso dispor. Então, é importante que a gente trabalhe com aquilo que nós temos nas nossas mãos, e nós vamos fazer isso na aula de hoje, para que a gente possa encerrar esse ciclo de objetivos cognitivos que nós temos para atingir dentro do estudo de balanço de massa, e para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos, para que a gente possa dar continuidade aos nossos conteúdos dentro da disciplina, e dar continuidade também, mais precisamente, aos tópicos que foram delimitados no nosso programa. Bem, pessoal, é importante a gente relembrar que nós falamos de processo em batelada, processos contínuos e processos semicontínuos. Isso foi interessante porque nós podemos caracterizar, né, um processo também baseado na ocorrência do estado estacionário, ou da forma como ele estava caracterizado, se ele estava no estado estacionário ou se ele estava em regime não estacionário ou regime transiente. Isso a gente observou com relação ao termo de acúmulo. Então, a gente falou do termo de acúmulo, do comportamento do termo de acúmulo, e a gente já apenas completou essa informação com aquilo que já tinha sido estudado lá em variáveis de processo, que nós já havíamos mencionado lá em variáveis de processo, e que se tornaram mais claras aqui quando a gente tem o balanço de massa. Ok? Bom, nós trabalhamos alguns exemplos, e aí, dentro desses exemplos, nós sempre fizemos as nossas resoluções. Nós sempre trabalhamos com as nossas resoluções, né, de forma algébrica. Nós estamos trabalhando desde unidades simples, com respostas com balanços de forma algébrica, e nós trabalhamos sempre, né, com a diferenciação que nós tínhamos desde das unidades simples para as unidades múltiplas, e como resolver esses problemas, mas sempre recorrendo, né, logicamente, à metodologia de unidade simples, porque quando a gente trabalhava com unidades múltiplas, o que acontecia é que eu sempre recorria a dividir o sistema em pequenos subsistemas, e aí resolver os problemas, analisar e resolver os problemas baseados na nossa análise feita, né, e baseado nas informações que nós tínhamos. Bem, nós falamos que o primeiro passo das aulas anteriores, inclusive da aula anterior, é que nós falamos que, pensando na vida real, os processos, eles normalmente não acontecem em uma única etapa, por isso que era importante que a gente trabalhasse com unidades múltiplas. Bem, logicamente que, além desses problemas não acontecerem em uma única etapa, ou seja, em um único equipamento, em uma unidade simples, existem ainda algumas características de determinadas correntes que nós vamos estudar mais adiante, e que tem a ver com a forma como o processo
se comporta. Ok? Bem, nós temos aí um processo em algumas etapas, tá? E esse processo, nessas etapas, nós temos, por exemplo, um tanque e uma outra unidade, um trocador de calor, enfim, nós temos uma unidade múltipla, em que nós temos, por exemplo, trabalhando com um exemplo que nós fizemos na aula passada, nós falamos de características dentro das correntes de processo, entre as unidades múltiplas, que são, por exemplo, pontos de mistura, pontos de separação. Na aula passada, nós aprendemos que o importante dentro de trabalhar, dentro de avaliar esses sistemas, é que nós temos que pegar o sistema global, trabalhar com o sistema global e as subdivisões dos sistemas para traçar os balanços, por exemplo, os balanços de massa, também considerando os pontos de mistura e o ponto de separação. Então, nossa aula passada, nós dedicamos um pequeno espaço de tempo para delimitar especificamente o que são pontos de separação e pontos de mistura. Então, então foi isso nosso objetivo da aula passada, se vocês se recordarem. Professor, o senhor me ouve? Pois não. Sim, eu escuto, pois não. Teve um slide aí que tinha um equipamento com um círculo no centro. Acho que eram 5 slides anteriores a este. Eu e a Letícia ficamos com dúvida em relação a esse círculo, se faz referência a um equipamento de mistura ou algo do tipo. O senhor poderia explicar? Sim. Na verdade, ali é apenas uma ilustração. Esse equipamento aqui, ó, vamos descrever, desculpa, eu passei com tanta... Vamos lá. Olha só, a gente tem um tanque de mistura, que é esse primeiro equipamento, né? Na verdade, isso aí, como eu não coloquei o que significa, eu coloquei de forma bem genérica, né? Eu não coloquei o processo, não coloquei as descrições, mas se vocês perceberem, ó, eu tenho uma mistura que entra aí, ó, 2 correntes, eu tenho um ponto de mistura, certo? Esse ponto de mistura aí é um ponto de mistura da corrente 1 e a corrente 2. Desse ponto de mistura a gente tem uma entrada para um tanque de agitação, né? Esse tanque de agitação pode ser um reator, por exemplo. Aí eu não especifiquei, eu apenas coloquei de forma genérica para ilustrar. Mas esse tanque aí pode ser um reator, por exemplo, né? E aí tem uma saída, né? Essa saída aí, nós temos uma espécie de extrator, tá? Por exemplo, apenas para ilustrar, tá? Isso aí é um trocador de calor, esse equipamento é um trocador de calor. Então eu tenho uma corrente 6 que entra a 15 graus e ela sai desse trocador de calor a 60 graus Celsius e entra num equipamento, né, que, por exemplo, pode ser um extrator, tá? Esse equipamento aí, na verdade, vai sair com uma corrente 7 e uma corrente 8, e aí poderia ser um sistema de extração, por exemplo, né? Esse círculo aí representa de forma um equipamento, por exemplo, um equipamento de extração, tá? Uma extração aí com mistura, por exemplo, tá ok? Imagino. Então vamos continuando. Vamos continuando aqui. Então nós dedicamos uma boa parte da nossa aula a falar do que é ponto de separação e do que é ponto de mistura. E nós descrevemos esses pontos de separação e esses pontos de mistura de acordo com as suas características dentro do escopo de balanço de massa, né? Dentro de um escopo de balanço de massa, tá certo? Então foi isso que nós fizemos e nós diferenciamos os dois com base na forma de escrever um balanço global para esse sistema e a forma de apresentar, né, os balanços individuais, por exemplo, com aquilo que a gente traçou aí na aula passada, e a gente viu as diferenças entre um
e outro, né, entre um ponto de separação e um ponto de mistura. Nós trabalhamos com análise de grau de liberdade e nós observamos com um problema que nós tínhamos, né, e dentro de unidades múltiplas, que nós tínhamos duas unidades aí, e essas duas unidades elas foram avaliadas, baseadas nas separações desse sistema, e nós traçamos aí a forma de fazer análise dessas unidades múltiplas baseadas nos graus de liberdade, de forma bem prática e bem simples, para melhor, né, categorizar os sistemas, tá? Então, na aula passada, recapitulando, nós fizemos esse trabalho, né, de destrinchar o sistema. E, por sua vez, no final da aula passada, nós falamos, né, da ordem de resolver um problema, e essa ordem de resolver um problema é interessante porque nós utilizamos a própria análise do número de graus de liberdade para caracterizar, né, o processo e também para dar uma ordem de resolução. A gente viu que é interessante que se comece a resolver o problema partindo dos sistemas, dos subsistemas, que o número de grau de liberdade, né, calculado, observado, tenham sido iguais a zero, igual a zero, porque aí você consegue resolver o sistema sem precisar determinar absolutamente nenhuma informação adicional. Agora, logicamente que nessa análise desses graus de liberdade, nós tínhamos essa ordem de resolução, e isso é importante que a gente trace, mas a gente foi muito pouco categórico com a resolução. E aí a gente, no final da aula passada, provocou vocês a falar de como que a gente resolve um sistema de equações lineares, que é o caso das nossas resoluções doravante, né? Então a gente tem as soluções baseadas nas equações lineares, tá? Só lembrando que nós, por enquanto, ainda estamos trabalhando com equações algébricas, né, o que facilita, de certo modo, a nossa solução, mas é importante que a gente fale que um sistema de equações lineares, de acordo com o que está traçado aí, ele tem uma representação matricial, e é essa representação matricial que nós vamos utilizar para resolver os problemas posteriores, baseados nessa solução, utilizando, por exemplo, uma planilha eletrônica, que é o caso do Microsoft Excel, que será o nosso foco principal na aula de hoje. Então, é importante que a gente tenha uma representação matricial, e essa representação matricial pode ser transposta para um método computacional, um algoritmo computacional, que acabe resolvendo o nosso problema de forma mais rápida, ou seja, que a gente possa reduzir o tempo, o esforço de resolução, já que a gente tem à mão, né, disponível os computadores, os sistemas para resolver, né, todo esse arcabouço matemático de soluções. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui pensando, né, nessa equação matricial, nessa representação matricial. Inicialmente, nós temos, se vocês perceberem aí na figura, nós temos uma matriz que é a matriz ALK. Essa matriz ALK, né, ela representa a matriz dos coeficientes que estão multiplicando os x, ou seja, tem o x1, x2 e x3, que são que estão representados aí pela matriz XK. Eu tenho uma outra matriz, que é a matriz que é a matriz BL, tá? Essa matriz BL, ela está representada aí
por B1, B2 e B3, tá? Então, se eu representar aqueles sistemas ali através dessa notação matricial, então a gente pode resolver o problema de forma matricial. Bom, é lógico que como é que eu posso resolver um problema como esse? Bom, se nós queremos saber quem que é o XK, ou seja, nossa matriz solução é saber quem que é o XK, a gente tem que transformar esse XK numa igualdade, né? Transportar ele para a igualdade. Então, dentro da notação matricial, se eu pegar XK, ou seja, a matriz solução desse problema, na verdade será igual à inversa da matriz ALK, ou seja, a matriz ALK inversa, multiplicado pela matriz BL. Veja só que essa operação matricial é uma operação muito simples de ser feita de forma computacional. E até mesmo pode ser feito de forma muito didática dentro das nossas planilhas eletrônicas, por exemplo, que estão tão prontamente disponíveis para a gente resolver problemas. Então, vamos tentar trabalhar hoje de forma muito simplificada, utilizando essa forma de resolver, essa maneira de resolver, utilizando o Excel, né, o Microsoft Excel, como planilha eletrônica já bem difundida, e aí essa planilha eletrônica vai nos servir para a gente trabalhar as soluções dos nossos problemas de forma mais simplificada. E aí, depois que a gente aprender essa última explanação cognitiva, esse último domínio cognitivo que a gente tem objetivo de trabalho, a gente vai passar agora a trabalhar outros domínios cognitivos dentro dos objetivos educacionais para que a gente possa concluir esse conteúdo de balanço de massa em unidades múltiplas, varrendo o número de informações necessárias para que vocês saiam aptos a trabalhar com esse tipo com esses problemas em unidades múltiplas. Então, pessoal, temos um segundo passo. Então, subimos um segundo degrau dentro dos balanços de massa. Então, vocês agora já têm todo o arcabouço, né, conceitual para trabalhar com as unidades múltiplas. Isso é muito bom, porque agora vocês podem trabalhar com essas informações que nós temos. É importante dizer que a minha sugestão de hoje no Excel não isenta para vocês trabalharem com outros recursos computacionais, como, por exemplo, o Python, que muitos de vocês têm domínio, né, como vocês podem utilizar qualquer, né, vocês podem trabalhar com os algoritmos em cima daquilo que vocês dominam de maior capacidade. O importante é que a metodologia de resolução, ela segue esse algoritmo básico que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje. Então, é importante que vocês, eu estou fazendo assim de forma mais aberta na planilha no Excel, porque aí vocês conseguem entender o passo a passo. E esse passo a passo pode ser transposto para o Python, por exemplo, como vocês estão acostumados a trabalhar. Então, não se preocupem com relação a isso, porque o nosso objetivo de trabalho em cima dessa aula de hoje, ela pode ser extensiva a qualquer linguagem que vocês queiram utilizar dentro da resolução do problema. Então, o importante é que vocês saibam como utilizar, né, essa forma de resolver o problema de forma de notação matricial. Simplesmente, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, pessoal, como resolver um problema utilizando o Microsoft Excel?
Bom, lógico que utilizar o Microsoft Excel representa aí para a gente apenas um pequeno modelo, como eu falei, que pode ser transposto para qualquer linguagem de programação. Então, pessoal, como é que a gente faz isso? A gente faz, para isso eu preciso de um modelo de trabalho, tá? Esse meu modelo de trabalho, nós vamos utilizar um livro-texto como exemplo, tá? O nosso livro-texto, que é o livro, eu estou usando a 4ª edição, que é a edição mais nova, mas esse mesmo problema está na 3ª edição, que é a edição mais antiga, sem problema algum. Eu estou utilizando o nosso livro-texto, já adotado para o curso, o livro do professor Felder, Rousseau e Boulard, né, a 4ª edição, como eu falei, e vocês podem encontrar esse problema como exemplo que nós temos, no exemplo 4.42, nas páginas 109, 110 e 111. Tá? Esse exemplo ele está resolvido no livro do professor Felder. E esse problema ele é interessante. Por que eu estou utilizando esse problema? Bom, dentro do nosso trabalho, esse exemplo ele está resolvido no livro-texto, então por que eu resolvi trabalhar com um problema já resolvido dentro do nosso material de trabalho? Porque vocês têm o passo a passo de trabalho, e esse passo a passo de trabalho já está descrito aí na solução do problema. Então é importante que a gente trabalhe com um problema, vislumbre um modelo já simplificado, para a gente também não perder tanto tempo com os percursos que nós já traçamos, nós já sabemos fazer de aulas passadas, né? Então, vocês podem consultar o problema, tá? Vocês podem abrir o livro aí na página 109, aqueles que estiverem com a 4ª edição. Caso contrário, o exemplo deve ser o mesmo, 4.42, e está em unidades múltiplas, né? E ele fala de um processo de extração e destilação, né? Então, é um processo aí de extração e destilação. Eu vou trabalhar especificamente com uma das partes desse problema, que são os balanços no subsistema, né, dos dois extratores aí. Bem, por que eu também escolhi esse probleminha? Esse problema ele é um probleminha um pouco enganoso, né? Tá aí o problema. Vocês conseguem enxergar? Espero que consigam enxergar aqui. Eu coloquei o problema. Eu vou focalizar aqui onde a gente precisa e vou ler, tá? E vou ler aqui para a gente poder entender. A gente entender um pouquinho melhor o problema. Então, vou deixar aí o fluxograma para vocês enxergarem. Aqueles que não estão acompanhando com o livro, que não podem acompanhar com o livro, para que possam ver o problema. Então, esse daí é o problema como está no livro, tá? É um processo de extração e destilação, e eu escolhi porque ele é um probleminha um pouco enganoso. Na verdade, o próprio professor Felder menciona que esse é um problema enganoso, e no qual há informação suficiente para calcular todas as quantidades pedidas, mas ele transforma de forma um pouco rápida, o sistema para que a gente possa entender melhor. Veja que é um sistema um pouco complicado, né? Você tem aí as correntes de entrada, de saída, parece um ciclo, né? E, na verdade, ele fala do misturador e decantador, e eles vão falar de um sistema de extração, que seria esse misturador, né, decantador, de uma forma mais prática. Vocês vão ver aí adiante. Então, vamos ler o problema. Então, deseja-se separar uma mistura contendo 50% de acetona e 50% de água em peso. Em duas correntes, uma delas rica em acetona e a outra rica em água. O processo de separação consiste na extração da acetona da água
E isso se faz utilizando metil-isobutilcetona, que está representado por M, metil-isobutilcetona, que está representado por M, que dissolve a acetona, mas é praticamente immiscível na água. O processo ele é mostrado de forma esquemática na figura abaixo, que é esta figura que vocês conseguem visualizar nessa apresentação. A mistura de acetona, ou seja, o soluto, e água, que é o diluente, é posta em contato com metil-isobutilcetona, que é o solvente, né, de extração, em um misturador que fornece um bom contato entre as duas fases líquidas. Uma porção da acetona na alimentação se transfere da fase aquosa, ou seja, da água, para a fase orgânica, que é metil-isobutilcetona. Neste passo, né, nesta etapa. A mistura passa a um tanque de decantação, onde as fases se separam e são retiradas separadamente. A fase rica no diluente, e nesse caso a água, nós chamamos de rafinado. E a fase rica no solvente metil-isobutilcetona é o extrato. A combinação misturador-decantador é a primeira etapa deste processo de separação. É como se fosse um extrator. O rafinado passa a uma segunda etapa de extração, onde entra em contato com uma segunda corrente de metil-isobutilcetona pura, o que leva à transferência de mais acetona. As duas fases são separadas em um segundo decantador e o rafinado desta segunda etapa é descartado. Os extratos das duas etapas de mistura-decantação são combinados e fornecidos a uma coluna de destilação. O produto de topo da coluna é rico em acetona e constitui o produto do processo. O produto do fundo, ou a fração do fundo, é rica em metil-isobutilcetona e em um processo real seria possível reciclar de volta ao extrator. Mas isto vai ser só considerado mais adiante, quando nós falarmos de corrente de reciclo. Então, nós não consideraremos isso no problema por enquanto. Em um estudo da planta piloto, né, em planta piloto, para cada 100 kg de acetona água fornecidos à primeira etapa de extração, 100 kg de metil-isobutilcetona são alimentados à primeira etapa e 75 kg a uma segunda etapa. O extrato da primeira etapa contém 27,5% em peso de acetona. Todos os percentuais no resto do enunciado do problema, eles estão em peso. O rafinado da segunda etapa tem uma massa de 43,1 kg e consiste em 5% de acetona, 1,6% de metil-isobutilcetona e 93,1, ou seja, 93,1 de água, enquanto o extrato da segunda etapa contém 9% de acetona, 88% de metil-isobutilcetona e 3% de água. O produto de topo da coluna de destilação contém 2% de metil-isobutilcetona, 1,0% de água e o resto é acetona. Para uma base admitida de 100 kg de mistura acetona e água na alimentação, ele pede para que sejam calculadas as massas e composições, percentagens do componente em peso, do rafinado e do extrato na etapa 1, do extrato na etapa 2
do extrato combinado e dos produtos de topo e de fundo na coluna de destilação. Veja que o problema parece ser um problema muito complexo. E na solução, conforme comentado no próprio texto, que eu sugiro que vocês leiam, ele combinou os processos, olha só que interessante, ele combina os processos, né, do sistema de decantação e o sistema de mistura, né, o misturador com o decantador. Ele faz a primeira, cria a primeira etapa como sendo o primeiro extrator. Só reproduzindo aquilo que fala na solução, esse é um problema enganoso. E ele fala que no qual há informação suficiente, como eu mencionei anteriormente, para calcular as quantidades pedidas. E nós entenderemos, se vocês observarem a análise do grau de liberdade, a gente pode, de forma muito rápida, né, entender como a gente começa a resolver esse problema. Então, vamos partir, dentro do nosso escopo de objetivo da aula de hoje, nós vamos partir desse sistema que nós chamamos os dois extratores. Então, só para ilustrar, nós vamos trabalhar com os dois extratores. Esse será o balanço que nós vamos traçar, o balanço nos dois extratores. Logicamente que análise dos graus de liberdade, eu vou passar adiante disso aí, para que vocês também possam ter a oportunidade de ler o problema na sua forma integral e a sua solução no livro texto, para que vocês possam encontrar. Apenas recapitulando, é páginas 109, 110 e 111 da quarta edição. Na terceira edição é possível que esse problema esteja em outras páginas. E como eu estou com a quarta edição em mãos, então apenas eu consigo ter as páginas dessa edição, né? Posso citar as páginas dessa edição. Então, pessoal, vamos trabalhar com esse balanço no extrator, a consultar, tá? Desses dois extratores. E nesse exemplo, nesse balanço desse subsistema, nós vamos usar as equações, essas equações aí como modelo. Que equações são essas? Na página 110, ou seja, na página posterior, onde já tem a solução, apresenta-se os balanços no subsistema dos dois extratores. Esses cálculos eles aparecem no problema, na solução, de forma prática até a página 111. Então, nós vamos pegar apenas o finalzinho nós vamos pegar, aliás, o começo do problema, não vamos pegar todo o fio da meada, mas resolver esse começo já é a resolução do problema praticamente em si, porque o problema gira em torno de achar duas informações, que é o objetivo dessa nossa aula de hoje, que é achar M1 e M3. Então, a massa M1 e a massa M3 poderão ser achadas e elas vão servir para resolver o resto do problema, né? O resto do problema. E aí essa é a chave da resolução, né? Então é importante a gente trabalhar com isso, porque é a chave da resolução. Então a chave da resolução está aí posta para a gente, né? Está aí posta para a gente como sendo M1 e M3. Nós vamos usar as equações que já estão descritas. Essas duas equações é a equação de balanço global, que está descrita e eu apenas transpus para o sistema, para essa nota de aula, eu apenas transpus o que está escrito no livro. Então, nós temos um balanço global e o balanço individual para o componente A. Aí descrito o componente A, só para que vocês se lembrem, esse componente A é a representação de acetona, que é o soluto, ok?
Apenas a título de informação, na terceira edição do livro, né, essa terceira edição, as páginas são 94, 95 e 96, conforme vocês mesmos já descreveram aí no chat dessa aula. Então, vocês já sabem, então, qual seria agradeço a vocês, aqueles que estão com o livro, que me passaram essa informação para ficar registrado aqui, também a terceira edição, que é a edição anterior a essa. Tá? Eu sempre trabalhei com a terceira edição, mas dessa vez eu resolvi trabalhar com a quarta edição para me familiarizar, inclusive, nas mudanças de uma edição para outra, mas não há prejuízo nenhum para vocês trabalharem com a edição anterior. É apenas uma revisão e eu estou querendo identificar aqui alguns pontos para poder, né, saber as mudanças mais por questões pessoais. Então, veja que o problema ele pode ser resolvido, né, isso aí está descrito no livro, ele pode ser resolvido e a solução parcial, por exemplo, ela será dada por M1 e M3. Então, número de variáveis desconhecidas, 2. Número de equações independentes, 2. Olha, pessoal, olha só que nós estávamos acostumados. É interessante que eu parti disso aí também para provocá-los a se lembrar que, por exemplo, eu poderia ter, nesse primeiro sistema, eu poderia ter um balanço para acetona e poderia também ter um balanço para água, para o diluente aí, né? Então, é interessante que a gente tenha a informação de que nós não estamos trabalhando com as equações individuais, como equações independentes. Por exemplo, se eu tenho 3 componentes, eu tenho 3 balanços de massa individuais, que são balanços independentes, equações independentes. E qualquer combinação junto com a equação global oferecerá equações independentes. Ou seja, nesse caso aí eu tenho vamos imaginar que a gente tem 2 equações de balanço. E aí, lógico que se eu tirar uma das equações, a equação global passará a ser uma equação independente junto com aquela, né? Então, eu teria uma combinação, né? Então, para N equações, contando com a equação global, nós teríamos N menos 1, né? Ou seja, menos equações independentes. E aí eu poderia fazer as combinações possíveis dentro disso daí. Então, se eu combinar a equação global com a equação de um dos componentes A, eu teria 2 equações e 2 incógnitas. Portanto, eu poderia resolver o problema. As 2 incógnitas seriam M1 e M3, que é o nosso alvo-chave para resolver todo o resto do problema. Então, vamos considerar agora uma primeira etapa. A primeira etapa seria montar este problema de forma a ter uma equação matricial, uma equação na forma matricial. Eu vou apenas ajustar aí para ficar mais simples as 2 equações anteriores. Então, o que é que eu fiz? Eu apenas coloquei as funções aí, M1 mais M3 igual a 231,9, eu apenas fiz as somas, né, e as subtrações e deixei a equação mais enxuta, essas 2 equações mais enxutas para que apareçam, né, os termos, os coeficientes aí mais facilmente, né, os termos dependentes e independentes aí para a gente ter, para a gente organizar a forma matricial. Então, nessa primeira etapa, nós vamos montar a equação na forma matricial, sabendo que o número de graus de liberdade para resolver esse problema é 0, então a gente pode partir logo para a avaliação, né, para a escrita desse problema matricial aí. Bem, montando a matriz, em que a gente tem a matriz ALK, que é a matriz dos coeficientes, a matriz
X, que é a matriz solução do nosso problema, e a matriz BL, a matriz XK e a matriz BL, que estão representadas aí nas equações. Então, a gente tem uma matriz 2x2 aí, ALK, né? A gente tem 2 linhas e 2 colunas, e essa matriz 2x2, ela vai ter a sua, para a gente resolver, a gente vai ter que achar a sua inversa. Então, como é que a gente faz em uma etapa seguinte? Bom, é importante que a gente tenha no Excel, por exemplo, na planilha eletrônica, como fazer isso de forma muito simples, muito fácil. Se vocês olharem aí na figura, eu creio que esteja sendo claro, de um lado eu tenho a forma como eu organizei para o Excel e a ilustração da tabela da planilha no Microsoft Excel, e vocês podem trabalhar usando a planilha, tá? Eletrônica, e vocês vão trabalhar com essas informações da maneira como elas estão postas aí. Então vamos lá, eu tenho em uma coluna, eu tenho que separar quem é M1 e M2, ou seja, na minha matriz lá, M1 e M2 representam a primeira coluna e a segunda coluna da matriz ALK. E nós temos uma coluna separada que a gente vai dizer que é a matriz B, né? Então, nós vamos trabalhar com essa matriz. Eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui, ó, deixa eu aumentar aqui como é que fica na planilha do Excel. Creio que agora ficou mais visível. Então, eu tenho aí, ó, a coluna A e a coluna B. Eu usei a coluna A para a primeira coluna da matriz e a segunda B eu utilizei para a segunda coluna da matriz. E, portanto, nós teríamos aí a matriz 2x2 descritas aí entre A1 e B2, né? Então, a gente tem aí a matriz. E entre D1 e D2, a gente tem a matriz B, né? Conforme está apresentado aí, a gente tem a matriz B. Então, a primeira etapa é abrir o software, abrir a planilha e escrever, né, de forma prática, simples, o problema de escrever a forma matricial como você já representou o problema anteriormente. Essa seria uma primeira etapa dentro do Microsoft Excel. Em uma segunda etapa, é importante que a gente nomeie a matriz, as matrizes que nós estamos trabalhando. Nomear essas matrizes, vocês podem utilizar a caixa de nomes, a função da caixa de nomes do Excel, e eu vou mostrar como vocês podem fazer isso na prática. Então, nós vamos trabalhar com as duas matrizes, né? Aí, por exemplo, eu estou descrevendo as duas matrizes, a matriz ALK e a matriz BL. É importante que na hora de nomear essas matrizes com a seleção de células no Excel, vocês coloquem ALK com ponto, tá? É importante trabalhar com esse pontinho aí, tá? A matriz ALK com um ponto. Bem, como é que a gente nomeia? Então, para nomear, a gente vai usar uma caixa, que é a função, né, da caixa de nome, que está circulado aí, ó. Essa primeira matriz, quando eu fiz, ó, vocês perceberem, ela está selecionada, e aí eu fui lá na caixa de nome e coloquei ALK, ponto. É a matriz dos coeficientes aí, A, né? Então, a matriz ALK, ela está descrita aí. É legal que nesse espaçozinho verde a gente separe, a gente pula uma linha, eu coloquei aí, a forma de organizar, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem, o que deve fazer. Mas eu pulei uma linha, por questão de organização, e pulando essa linha, a linha 3, eu escrevi uma matriz de 2x2 também, para reservar esse espaço para ser o espaço da matriz inversa.
né? E aí eu nomeei essa matriz de inversa ponto, sempre lembrando considerar o ponto. Então essa é a matriz inversa ponto, seleciona o espaço destinado à matriz inversa e nomeia como inversa ponto. Bom, pulei uma coluna só por questões de organização e coloquei a matriz B, né? Essa matriz BL, na verdade, tá representado aí por essa matrizinha aí amarelinha, esse espaço amarelinho, e nesse espaço aí eu coloquei os Bs que tínhamos na equação matricial, na notação matricial. Bom, é importante que a gente trace esses espaços abaixo, né, ou seja, pulando uma linha, porque abaixo desse espaço aí da matriz BL, nós vamos colocar a matriz XK, ou seja, a matriz solução do nosso problema. Essa é a matriz que está representada aí por essa cor, né, mais alaranjada na notação aí do Microsoft Excel. Então, é importante que a gente que a gente nomeie a matriz, as matrizes e os espaços. Nós temos que criar os espaços para a matriz inversa e para a solução e nomear esses espaços já para definir a nossa solução do problema. Eu vou adotar, né, eu poderia utilizar, vocês vão ver que quem utiliza Excel teria algumas oportunidades aí de exercitar o uso do solver, né, da função do solver. Né? É interessante que nós podemos ter várias formas, né, de resolver, e a gente tem uma forma alternativa, uma primeira forma 1, uma alternativa 1 de solução, que envolve a resolução do problema, né, utilizando a aplicação direta do solver. Então, quem tem habilidade com Excel sabe que poderia exercitar as suas habilidades no solver, né, tranquilo e calmo com a gente com esse problema, talvez até de forma mais rápida em relação à forma que eu vou utilizar. Mas a forma que eu vou utilizar, ela é mais didática. Bom, nós teríamos uma segunda alternativa, que seria a resolução do problema na forma matricial utilizando o solver, ou seja, é uma forma indireta de se usar o solver de forma matricial. Mas eu vou optar, como eu falei para vocês, de forma mais didática, a resolver o problema com a forma matricial sem uso do solver. Ou seja, sem precisar do solver, eu vou utilizar a notação matricial, e aí vai ser mais fácil de explicar para que vocês possam entender o algoritmo para resolver esse problema, utilizando qualquer software, qualquer linguagem de programação. Lembrando que o mais importante dessa nossa aula é vocês aprenderem um algoritmo de resolução para esses problemas. Então, uma terceira etapa, depois de nomear as funções, né, os espaços, as matrizes, né, é importante que você selecione o espaço para a matriz inversa, ou seja, as células da matriz inversa, né, só lembrando a vocês, as células para a matriz inversa, elas estão aqui nesse espaço verde, né, então vocês vão selecionar as células de A4, né, até a célula B5. De A4 a B5 vocês vão selecionar, né, utilizando a caixa de seleção do Excel, e vocês vão inserir a função, vão trabalhar com a função, né, função matemática e trigonométrica, vai lá inserir função, utiliza as funções caracterizadas por funções matemáticas e trigonométricas, e nós vamos utilizar a matriz inversa. Nós vamos utilizar a função matriz ponto inverso. É assim que ela está descrita lá no Excel, matriz ponto inverso. Bom, existem, como eu estou utilizando um computador do tipo MacBook,
Então, a forma como aparece essa caixa, às vezes não é a mesma que aparece quem está utilizando computadores que não sejam, que não trabalhem aí com o Mac iOS, né? Então é importante que vocês vejam como aparece, mas no geral é isso que vai aparecer para vocês. Vai aparecer uma caixa, né? E essa caixa, nessa caixa daí, ela vai pedir para vocês selecionarem a matriz, mas como ela já foi nomeada, não há necessidade de eu ir lá e selecionar a matriz, que eu vou querer obter o inverso. Então você vai lá em ALK, já selecionou o espaço que você queria, onde vai ter a inversa, e você coloca a ALK. Em alguns casos, por exemplo, no meu caso, eu não preciso, eu posso apertar o concluir direto, que ele vai para a caixa que eu selecionei. Mas em outros casos é necessário que você selecione depois, a caixa que você quer mandar essa informação, ou seja, o espaço de células que você quer mostrar essa informação. E aí você vai preencher essa caixa de diálogo do Excel, que como está mostrado aí. E em muitos casos não há você não clica diretamente no botão OK ou no botão concluído, não. Você pode pressionar Ctrl, né, Shift e Enter para selecionar o destino que você quer colocar aquilo ali, né? Então, quando você obtém isso aí, você vai obter a função inversa. Então, quando você concluir a sua operacionalização, você vai obter como resultado os números que vão ficar na função, aí na matriz inversa, né? A função matriz inversa, que vai ser colocado aí a resposta, essa caixa verde aí, né? Esse espaço em verde, vai receber a solução da operação matricial aí que vocês pediram para o que o Excel resolvesse para vocês. Bem, na etapa 4, nós vamos obter a matriz solução, ou seja, resolveremos o problema em 4 etapas, utilizando, pedindo para trocar a função, nós vamos trabalhar selecionando o espaço para a matriz solução, só lembrando, o espaço para a matriz solução é esse espaço em alaranjado aí. Esse espaço alaranjado é o espaço para a matriz solução do problema. Então, esse espaço alaranjadozinho aí você seleciona, e é o espaço em que você vai destinar a solução do problema. Quem que é a solução do problema? A solução do problema, ela é a multiplicação da matriz, de uma matriz 1, e uma matriz 2, que seria uma matriz inversa da matriz ALK, e a matriz BL, né, que contém os Bs, B1 e B2. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, eu vou aplicar a função matriz multi. E eu vou preencher a caixa de diálogo novamente. Então, na matriz 1, eu vou selecionar, vou descrever inversa ponto. E vou usar a matriz inversa ponto. E a matriz que eu vou multiplicar por essa matriz inversa ponto será nada mais, nada menos do que a matriz, que é a matriz 2, será a matriz BL ponto. Então, ao multiplicar isso, quando eu concluir essa função, eu vou obter a minha solução. Então, obtendo a minha solução, no final das contas, o que eu estou fazendo aí é multiplicando a matriz inversa pela matriz BL, a matriz inversa LK menos 1, a matriz BL, a menos BL, desculpa, e isso aí vai me dar a solução. Bom, de forma prática, rápida, tranquila, essas duas informações que eu coloquei aí, né, elas vão corresponder à etapa de solução, né? Então, trata-se, portanto, de você encontrar os valores de XK que satisfaçam, né, essa multiplicação aí, né? Então, os valores de XK satisfazem essa multiplicação entre a inversa
e a matriz BL. Então, de forma matricial, de forma simbólica, é isso que nós estamos fazendo. Bom, quando a gente faz isso e obtém a solução, se vocês observarem, aqui ó, é a matriz inversa, isso aqui é de forma final, como ficaria o Excel, né? Aqui, a matriz inversa. Nós temos, além da matriz inversa, nós temos a solução, está aí abaixo, e podemos ver que é a solução o que representa o nosso problema, né, a solução do nosso problema, seria M1 igual a 145 quilogramas, 145,075, enfim. E a solução para M3 seria 86,82. Então, nós teríamos aí a solução rápida para devolvida aí pelo Excel, que seria a solução do nosso problema. O que nós temos esse conjunto, né, que é a solução. O x1, na verdade, é o M1 e o x2 é o M3. Então, partir para a solução do nosso problema. É interessante, antes de mais nada, voltar, quando a gente fala passo para frente e passo para trás, vamos falar um pouco do passo para trás, que é uma coisa interessante, que é na aplicação disso daí, nós temos que verificar se o sistema tem solução. O que é verificar se o sistema tem solução? Considerando que o sistema ele não é homogêneo, existirá uma solução não trivial apenas se o determinante da matriz de coeficientes, que é a matriz ALK, for diferente de zero. Isso aí vocês já sabem, é uma definição matemática, ou seja, se eu tirar o determinante, né, se eu pegar o determinante da matriz ALK, e esse determinante ele for diferente de zero, isso você pode verificar facilmente utilizando a função determinante que tem no Excel para calcular o determinante da matriz ALK ou da matriz que você desejar no Excel, né? E quando você constrói a planilha ALK, né, a planilha com espaço para a matriz ALK, você consegue, né, utilizar a função que seria a matriz ponto determine, né, ou seja, que é a matriz e o determinante da matriz. Vocês podem calcular o determinante e vão ver que esse determinante aí é diferente de zero. Eu não falei isso, mas a gente já sabia que poderia resolver esse sisteminha com a sua solução trivial. Bem, pessoal, com relação a essa solução, é importante que depois, eu sugiro que vocês peguem essa parte essas páginas do livro que estão descritas a solução e comecem a trabalhar em cima dessas soluções para que vocês tenham melhor aproveitamento, para que a gente possa continuar trabalhando e vocês tenham fixado bem essa parte desse conteúdo, né? Inclusive essa forma de resolver, que vocês podem, a partir de agora, adotar nas suas soluções dos problemas, já automatizando isso aí nas suas planilhas, né, de passo a passo para resolver os problemas.